Olá, sejam bem-vindos ao canal Inglês Passo a Passo. Eu sou o professor Vladimir e nesta aula iremos praticar suas habilidades de audição, leitura e compreensão de textos em inglês. Se você é novo por aqui, não perca mais tempo dando voltas no inglês. Dê o primeiro passo em direção à fluência e inscreva-se agora mesmo no canal Inglês Passo a Passo. Antes de iniciar o texto, irei explicar como essa aula irá acontecer. A aula irá começar com você praticando sua habilidade de listening, ouvindo o áudio do texto. Em seguida, farei a tradução e a explicação, enfatizando alguns elementos gramaticais. Depois ouviremos novamente o áudio com a transcrição do texto. E por fim, veremos um conteúdo bônus para você melhorar seu vocabulário em inglês. It was a Friday afternoon, and Julia was excited for her first stay at her school friend Anna's house. They had planned this day for weeks, and Julia couldn't wait to see all the rooms in Anna's house and play in the backyard. When she arrived at Anna's house, Julia was warmly greeted by her mother, who took her to the living room. The living room was very cozy, with a comfortable sofa and several colorful cushions. After sitting for a while, Anna took Julia to see the rest of the house. They went to the first floor, where the bedrooms and bathroom were located. Julia was impressed with the size of the rooms, especially Anna's, which had a large bed and many toys scattered on the floor. The bathroom was very clean and organized, with fragrant towels hanging on the rack. After visiting the first floor, the girls went to the kitchen and laundry room. The kitchen was very beautiful, with marble countertops and white cabinets. Anna showed Julia where everything was, from plates to silverware and cups. The laundry room was smaller, but Julia found it interesting to see how clothes were washed and dried in the machine. Anna also showed Julia the basement and attic, which were full of old and dusty things. Julia found it a little scary, but also curious to explore more. After a while, they went back to the backyard, where they played on a swing and kicked a ball for a while. Finally, Anna's mother called the girls inside for a snack. She prepared hot milk with chocolate cookies, and the girls delighted in the food. After the snack, they sat in the living room to chat and watch a movie. Julia was so happy to have spent the day at Anna's house and couldn't wait to come back. O texto começa da seguinte forma: It was a Friday afternoon, and Julia was excited for her first stay at her school friend's Anna's house. Era uma tarde de sexta-feira, e Julia estava animada, estava entusiasmada ou até mesmo ansiosa para sua primeira estada na casa de sua amiga de escola Anna. Quero dar destaque a três partes desta frase. A primeira é a palavra Friday. Friday significa sexta-feira. E como regra geral, em inglês, os dias da semana e os meses do ano são sempre escritos com letra maiúscula, independente dessa palavra estar posicionada no início, no meio ou no final de uma frase. A segunda palavra que quero destacar é o verbo to be, que está conjugado no simple past. Julia was excited. Julia estava entusiasmada. O verbo to be no simple past, ele pode ser conjugado em três formas: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para a forma afirmativa, ele ficará I, he, she, it was. You, we, they were. Para a forma negativa, I, he, she, it was not. Ou a forma contraída, was not. You, we, they were not. Forma contraída,
weren't. E para a forma interrogativa, ficará was I, he, she, it, were you, we, they. E a última parte que quero dar destaque é em relação ao apóstrofo utilizado no final da frase Anna's house. Em inglês, o apóstrofo é frequentemente utilizado para indicar posse de uma pessoa, animal, objeto ou lugar, ou usado para indicar a contração de palavras. Quando usamos o apóstrofo para indicar posse, geralmente o colocamos após o nome da pessoa, do animal ou objeto, seguido da letra S. No caso de Anna's house, o apóstrofo indica que a casa pertence a Ana. É importante lembrar que em algumas situações o apóstrofo também pode ser usado para indicar contração de palavras. Por exemplo, em can't, contração de cannot, o apóstrofo indica que houve a omissão da letra N. Já no caso de wasn't ou weren't, o apóstrofo indica a omissão da letra O. Mas no caso de Anna's house, o apóstrofo está sendo usado para indicar posse e não contração. Depois o texto continua dizendo: They had planned this day for weeks, and Julia couldn't wait to see all the rooms in Anna's house and play in the backyard. Elas planejaram esse dia por semanas, e Julia mal podia esperar para ver todos os cômodos, todos os quartos da casa de Anna e brincar no quintal. O tempo verbal predominante nesta frase é o past perfect, que é utilizado para descrever ações ou eventos que ocorreram antes de outra ação ou evento no passado. Ele é formado pelo verbo to have, no passado simples, ou seja, had, seguido do particípio passado do verbo principal, que neste caso será planned, verbo principal to plan, planejar. Ou seja, had planned indica que a ação de planejar já havia sido concluída antes de outra ação no passado. O past perfect nos permite voltar mais ainda no tempo em uma narrativa. Ele é usado para descrever uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Então, se a segunda ação já é uma ação passada, o past perfect nos leva ainda mais para trás no tempo para descrever a primeira ação. Mas esse tempo verbal não é usado para dar informações precisas sobre quando uma ação começou ou terminou, já que é utilizado apenas para mostrar a ordem cronológica das ações em relações a outras ações no passado. Ele é uma ferramenta que descreve o tempo decorrido entre duas ações para estabelecer a relação entre elas e para enfatizar qual ocorreu primeiro. Na frase They had planned this day for weeks, significa que Julia e Anna planejaram com antecedência essa visita de Julia na casa de Anna. Continuando o texto. When she arrived at Anna's house, Julia was warmly greeted by her mother, who took her to the living room. Quando ela chegou na casa de Anna, Julia foi recebida com carinho pela mãe, que a conduziu até a sala. Perceba que essa frase, quando dizemos her mother, estamos nos referindo à mãe de Anna e não à mãe de Julia. Então é importante observar o contexto da frase para não haver confusão ao interpretar o texto. The living room was very cozy, with a comfortable sofa and several colorful cushions. A sala era bem aconchegante, com um confortável sofá e várias almofadas coloridas. After sitting for a while, Anna took Julia to see the rest of the house. Depois de um tempo sentada, Anna levou Julia para conhecer o restante da casa. Warmly greeted
pode ser traduzido como recebido com carinho, recebida com carinho, ou recepção calorosa, já que warm significa aquecer. Warmly significa que Júlia foi aquecida, se fosse traduzir muito ao pé da letra. Greet significa encontrar, recepcionar. Então, a tradução poderia ser feita como recepção calorosa. A expressão indica que a pessoa que recebeu Júlia, no caso a mãe de Ana, foi muito amigável e acolhedora. É uma forma de descrever a maneira como a pessoa recebeu alguém de uma forma muito positiva e agradável. Cozy é uma palavra em inglês que significa aconchegante, confortável ou acolhedor. É usada para descrever um ambiente que proporciona uma sensação de conforto, intimidade e relaxamento. Em relação a um espaço físico, pode se referir a um lugar que é bem decorado com móveis macios e quentes, iluminação suave e uma atmosfera agradável. Também pode se referir a um clima ou ambiente emocional que é aconchegante e reconfortante. No texto, "The living room was very cozy." A sala era bem aconchegante, a sala ela era confortável, era acolhedora. Continuando o texto. After sitting for a while, Anna took Julia to see the rest of the house. Depois de sentada tempo, Ana levou Julia para conhecer o restante da casa. They went to the first floor, where the bedrooms and bathroom were located. Eles foram para o primeiro andar, onde ficavam os quartos e o banheiro. Julia was impressed with the size of the rooms, especially Anna's, which had a large bed and many toys scattered on the floor. Julia ficou impressionada com o tamanho dos quartos, especially Anna's, principalmente o quarto de Ana, que tinha uma cama grande e muitos brinquedos espalhados pelo chão. Scattered pode ser traduzido como espalhado, desorganizado. The bedroom was very clean and organized, with fragrant towels hanging on the rack. O banheiro era muito limpo e organizado, com toalhas cheirosas penduradas no cabideiro. Hanging on é um phrasal verb que significa segurar, pendurar, e no caso da frase se refere às toalhas que estão penduradas no suporte. O phrasal verb é formado pelo verbo hang e a preposição on. Phrasal verbs são expressões que consistem em um verbo e uma ou mais palavras pequenas como preposições ou advérbios, que são usados em conjunto para criar um significado diferente do verbo principal. Os phrasal verbs são muito comuns em inglês e são frequentemente usados em situações informais, mas podemos também encontrar algumas situações onde eles aparecem em conversas formais. After visiting the first floor, the girls went to the kitchen and laundry room. Depois de visitar o primeiro andar, as meninas foram para a cozinha e a lavanderia. The kitchen was very beautiful, with marble countertops and white cabinets. A cozinha era muito bonita, com bancada em mármore e armários brancos. Anna showed Julia where everything was, from plates to silverware and cups. Ana mostrou a Julia onde estava tudo, desde pratos a talheres e copos. The laundry room was smaller, but Julia found it everything to see how clothes were washed and dried in the machine.
A lavanderia era pequena, era menor, mas Julia achou interessante ver como as roupas eram lavadas e secas na máquina. O que quero destacar nesta parte são as palavras first, beautiful, marble, white, smaller e interesting. Todas essas palavras em destaque são adjetivos em inglês. Em inglês, existe uma ordem correta para o uso dos adjetivos. No final desta aula, do conteúdo bônus, tem uma dica simples para vocês memorizarem a ordem dos adjetivos em inglês. Mas percebam que o adjetivo em inglês geralmente ele irá aparecer antes do substantivo ou após algum verbo ou advérbio. Por exemplo, first floor, primeiro piso. Piso ou andar, primeiro andar, é um substantivo. First indica a posição, é o primeiro andar. Marble countertops. Marble significa mármore. E countertops é uma bancada. Bancada de mármore. Perceba que o adjetivo foi utilizado antes do substantivo. Já para o adjetivo beautiful, the kitchen was very beautiful. The kitchen, a cozinha, was very beautiful. Was é o verbo to be. Very é um advérbio de intensidade. Ele está intensificando, está ampliando o sentido do verbo. A cozinha não era bonita, a cozinha era muito bonita. E o texto prossegue. Anna also showed Julia the basement and attic, which were full of old and dust things. Ana também mostrou a Julia o porão, the basement, e o sótão, attic, which were full of old and dust things, que eram cheios de coisas velhas, old, e empoeiradas, dust, poeira, dust things, coisas empoeiradas. Julia found it a little scary. Julia achou um pouco assustador. Ou seja, ela achou tanto o porão quanto o sótão assustador. But also curious to explore more. Mas também estava curiosa para explorar mais. After a while, they went back to the backyard where they played on a swing and kicked a ball for a while. Depois de um tempo, after a while, depois de um tempo, elas voltaram para o quintal, went back, voltaram para o quintal, onde brincaram de balanço e chutaram uma bola por um tempo. Kick it é um verbo que significa chutar. A expressão after a while, que significa depois de um tempo, é usada para indicar uma ação que ocorreu após algum tempo no passado. Finally, Anna's mother called the girls inside for a snack. Por fim, ou finalmente, a mãe de Anna chamou as meninas para um lanche. She prepared hot milk with chocolate cookies, and the girls delighted in the food. Ela preparou leite quente com biscoitos de chocolate. E as meninas se deliciaram, se deleitaram com a comida. After the snack, após o lanche, they sat in the living room to chat and watch a movie. Elas sentaram na sala para conversar e assistir um filme. Julia was so happy to have spent the day at Anna's house and couldn't wait to come back. Julia estava tão feliz por ter passado o dia na casa de Anna e não via a hora de voltar. Quero destacar uma curiosidade a respeito da bebida que a mãe de Anna serviu para as meninas: leite quente. Em algumas culturas, é comum servir leite como bebida para crianças e adolescentes,
tanto dentro do ambiente familiar quanto em escolas e outras instituições. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas escolas oferecem leite como opção durante o almoço. Sim, durante o almoço. E em alguns casos, o leite é fornecido gratuitamente como parte do programa de alimentação escolar. A partir de hoje, comece a reparar em filmes e séries americanas que retratem esses ambientes. Perceba que sempre haverá alguém fazendo uso deste tipo de bebida. Agora iremos ouvir novamente o áudio com a transcrição do texto. It was a Friday afternoon, and Julia was excited for her first stay at her school friend Anna's house. They had planned this day for weeks, and Julia couldn't wait to see all the rooms in Anna's house and play in the backyard. When she arrived at Anna's house, Julia was warmly greeted by her mother, who took her to the living room. The living room was very cozy, with a comfortable sofa and several colorful cushions. After sitting for a while, Anna took Julia to see the rest of the house. They went to the first floor, where the bedrooms and bathroom were located. Julia was impressed with the size of the rooms, especially Anna's, which had a large bed and many toys scattered on the floor. The bathroom was very clean and organized, with fragrant towels hanging on the rack. After visiting the first floor, the girls went to the kitchen and laundry room. The kitchen was very beautiful, with marble countertops and white cabinets. Anna showed Julia where everything was, from plates to silverware and cups. The laundry room was smaller, but Julia found it interesting to see how clothes were washed and dried in the machine. Anna also showed Julia the basement and attic, which were full of old and dusty things. Julia found it a little scary, but also curious to explore more. After a while, they went back to the backyard, where they played on a swing and kicked a ball for a while. Finally, Anna's mother called the girls inside for a snack. She prepared hot milk with chocolate cookies, and the girls delighted in the food. After the snack, they sat in the living room to chat and watch a movie. Julia was so happy to have spent the day at Anna's house and couldn't wait to come back. Conteúdo bônus. Melhore seu vocabulário. Você sabe quais são os dias da semana e os meses em inglês? Os dias da semana são Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E os meses do ano? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. É importante lembrar que os dias da semana e os meses do ano são escritos com letra maiúscula conforme expliquei no início desta aula. Vimos durante o texto que as meninas percorreram várias partes da casa. Vamos conhecer agora nomes da área externa de uma casa: jardim, garden, quintal, backyard, garagem, garage, varanda, porch, telhado, roof, calçada, sidewalk, portão, gate. Já a área interna de uma casa, temos sala de estar, living room, sala de jantar, dining room, cozinha, kitchen, banheiro, bathroom, quarto, bedroom. Cuidado para não confundir a pronúncia. Bathroom, banheiro. Bedroom,
quarto, escritório, office, área de serviço, lavanderia, laundry room, despensa, pantry, corredor, hallway, escada, staircase, sótão, attic, porão, basement, garagem interna, indoor garage, varanda interna, indoor porch. Phrasal verbs são expressões que consistem em um verbo e uma ou mais palavras pequenas, como preposições e advérbios, que são usados em conjunto para criar um significado diferente do verbo original. Estas combinações de palavras podem ter significados literais ou figurativos e muitas vezes são usadas de maneira informal na língua falada e escrita. Os phrasal verbs podem ser separáveis ou inseparáveis. Os phrasal verbs separáveis podem ter um objeto colocado entre o verbo e a partícula ou após a partícula. E quando digo partícula, me refiro à preposição ou ao advérbio, que é acrescentado junto ao verbo. Por exemplo, na frase Turn on the lights ou Turn the lights on. Turn on é um phrasal verb separável. Turn on significa acender, ligar. Turn on the lights, acender as luzes. Já o phrasal verb inseparável não pode ser dividido e o objeto sempre vem após o verbo e a partícula. Por exemplo, she's looking for her keys. Looking for significa procurar. É um phrasal verb inseparável. Outros exemplos de phrasal verb. Turn on, ligar. He turned on the TV to watch the game. Ele ligou a TV para assistir o jogo. Turn off, desligar. She turned off the lights before leaving the room. Ela desligou as luzes antes de sair do quarto. Break down, quebrar ou parar de funcionar. The car broke down on the way to the airport. O carro quebrou a caminho para o aeroporto. No caminho para o aeroporto. Get over, superar. It took her a while to get over her fear of flying. Levou um tempo para ela superar seu medo de voar. Look after, cuidar de. She looks after her elderly mother every day. Ela cuida de sua mãe idosa todos os dias. E por fim, a dica para memorizar a ordem dos adjetivos em inglês. Quando vários adjetivos são usados para descrever um substantivo, há uma ordem específica em que eles devem ser colocados. A dica é guardar a palavra osascomp, que significa opinion, opinião, size, tamanho, age, idade, shape, forma, color, cor, origin, origem ou nacionalidade, material, material, purpose, propósito. Essa ordem não precisa ser estritamente seguida em todas as situações, mas pode ser um guia útil para lembrar da ordem mais comum. O meu muito obrigado por chegar até aqui. A gente se vê na próxima aula. See you later. Bye.